Mais um ano chegando ao fim e eu lhe pergunto: conseguiu terminar o seu tão sonhado projeto musical? Não? Pelo menos começou? Ou mais uma vez ficou dando ouvido àquele seu amigo invejoso que disse que era melhor você desistir porque o seu som não prestava? Independente do motivo, se você chegou até aqui, e quando eu falo aqui não é no meu canal, é na sua trajetória de vida, achando que produção musical começa em plugin, instrumento caro, computador, controlador MIDI e uma porrada de acessórios, calma. Não é bem assim. E eu também já pensei desta forma. Mas fique tranquilo, que hoje vamos conversar sobre tudo isso. Muitos destes são os fatores que nos fazem desistir de continuar ou até começar. Quando a gente fala em produção musical, a primeira imagem que vem à cabeça é computador, DAW, VST, equipamento, interface, microfone. Mas isso não é o começo. Isso é o meio do caminho. Eu comecei como muita gente começa, perdido. Pulando de vídeo em vídeo, testando tudo ao mesmo tempo, achando que o próximo plugin, o próximo tutorial ou a próxima DAW finalmente iriam resolver minha música. E não resolveu. Aliás, eu por mais de uma vez desisti e engavetei as minhas ideias por achar que isso não era para mim, só por quem tinha muito dinheiro e acesso a equipamentos caros. Produção musical não começa no computador. Ela começa na escuta, na observação, na experimentação e, acima de tudo, começa na decisão de começar. Começa quando entendemos o que vamos fazer com o som. E nós já vamos entender esse conceito logo mais para frente desse vídeo. Produzir música não é apertar botão, não é empilhar plugin, não é seguir receita pronta. Produzir, acima de tudo, é colocar a sua identidade artística e autoral no que você está desenvolvendo. E para isso, o passo inicial é organizar suas ideias, é definir aonde você quer chegar com seu trabalho. Que patamares você quer alcançar? Por que eu quero ser produtor musical? No começo, a gente confunde tudo. Confunde tocar com produzir, gravar com mixar, volume com impacto, técnica com música. E isso é normal. O problema não é errar. O problema é errar sem entender por que estamos errando. Produção musical é um processo, tem etapas, tem ordem, intenção. Você não começa mixando, você não começa masterizando, você não começa escolhendo preset. Você começa entendendo a música, o papel de cada instrumento, o espaço que cada som ocupa, o que precisa ser ouvido e o que precisa ficar mais em silêncio. Durante muito tempo, eu achei que estava atrasado, que todo mundo sabia mais do que eu tinha começado tarde demais. Até perceber uma coisa simples, mas libertadora. Todo produtor começa exatamente no mesmo lugar, do zero, sem entender direito e errando. A diferença não está em quem erra menos, está em quem permanece tempo suficiente para aprender com o erro. Se você está começando agora, não caia na armadilha de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não queira soar profissional antes de entender o básico. Não queira velocidade antes de clareza. Escolha aprender devagar. Escolha entender o processo. Finalizar músicas ruins, sim, porque elas são o caminho até as boas. Produção musical não é sobre chegar rápido, é sobre continuar. E se você está aqui hoje, começando do zero ou recomeçando, você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar. Esse canal não é sobre atalhos, é sobre construir base, sobre entender música, tecnologia e decisão. Se você decidir ficar, a gente constrói isso juntos. Dito isso, como começar hoje na produção musical? Vamos entender o conceito, entender o que é produção musical antes de qualquer coisa. Antes de você abrir qualquer programa, você precisa compreender o seguinte: o que faz um produtor musical? Um produtor musical é um profissional responsável por conceber, orientar, executar e finalizar uma música ou um projeto sonoro, cuidando tanto do lado artístico quanto do lado técnico da produção.
Ele é, na prática, o arquiteto do som. A função pode variar conforme o contexto. Artista independente, estúdio, publicidade, audiovisual, mas envolve essencialmente os pontos que eu vou citar agora. Direção artística. O produtor ajuda a definir a identidade sonora da música ou do artista. Estilo musical. Clima, emoção e intenção da obra. Referências estéticas, escolha de timbres e sonoridades. Ele traduz a ideia do artista em algo audível e coerente. Composição e arranjo. Dependendo do projeto, o produtor pode criar ou adaptar harmonias, desenvolver melodias, estruturar a música, introdução, verso, refrão, ponte, decidir instrumentação e camadas sonoras. Em muitos casos, ele atua como coautor, programação e gravação. O produtor musical também executa tarefas práticas, programação MIDI, escolha e uso de instrumentos virtuais, gravação de vozes e instrumentos, direção de intérpretes durante a gravação. Aqui entra forte o domínio técnico, edição, mixagem e acompanhamento técnico, mesmo quando não mixa ou masteriza. Edição de takes, ajuste de timing e afinação, acompanhar mixagem e masterização. Isso tudo garante que o resultado final respeite a proposta artística e ele também responde pela qualidade sonora final. O produtor pode também gerenciar prazos, controlar orçamento, contratar músicos, estúdios e técnicos, planejar lançamentos, especialmente comum em projetos autorais e independentes. Música para audiovisual e mercado de publicidade, cinema e internet, o produtor ele cria trilhas sonoras, adapta a música à narrativa visual, produz jingles, sound design, entrega músicas dentro do briefings e prazos rigorosos. Em resumo, um produtor musical transforma ideias em música, pronta para o mundo, equilibrando criatividade, técnica e visão estratégica. E eu tenho uma notícia para te dar. Se vai ser boa ou não depende exclusivamente de você. Para mim é boa. Você terá que agregar todas essas habilidades que eu acabei de descrever se quiser se diferenciar no mercado, que é cada vez mais competitivo. E nem me venha com o argumento de que hoje tem as IAs que podem fazer tudo, eu só preciso dominá-las. Cara, não funciona desta forma. As IAs não pensam sozinhas, nem entregam qualidade por acaso. Elas precisam ser alimentadas, direcionadas corretamente. Para que os resultados realmente sejam bons, você precisa dominar a ferramenta e saber como pedir, com clareza e intenção, exatamente o que você precisa, o que deseja. Só assim a inteligência artificial vai conseguir entregar um conteúdo de qualidade e com uma precisão máxima. E para isso você vai precisar entender todos esses aspectos da produção musical. Agora vamos à pergunta-chave. Por que você quer aprender produção musical? Existem diversos motivos que podem levar alguém a querer se tornar um produtor musical. Entre eles estão produzir músicas autorais, trabalhar com outros artistas, criar trilhas sonoras para filmes, jogos e vídeos institucionais, produzir beats, atuar no mercado audiovisual ou simplesmente fazer música por hobby. No fim, tudo se resume a uma única questão: qual direção você pretende seguir? A partir dessa escolha, todo o caminho muda, desde o tipo de conhecimento técnico que você vai precisar desenvolver, até o investimento financeiro que fará em equipamentos, softwares e estudos. Por isso é fundamental ter essa decisão bem definida desde o início, para não sair comprando qualquer coisa que apareça pela sua frente e acabar investindo tempo e dinheiro de forma desalinhada com seus objetivos. Vejo muita gente na internet repetindo uma máxima bastante popular: você não precisa ser músico para ser produtor musical. Inclusive, eu já ouvi isso da boca de gente grande, que já foi premiada com Grammy e etc. Ainda assim, preciso ser direto com você. Isto é, no mínimo, uma grande simplificação e, na prática, uma patuscada. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Não, você não precisa ser um músico virtuoso, nem ler partitura fluentemente ou tocar diversos instrumentos.
mas ter o mínimo de base musical é absolutamente necessário. É fundamental entender conceitos como ritmo, tempo, BPM, campo harmônico, notas musicais, escalas maiores e menores, acordes básicos, entre outros. Esse é o alicerce. Sem isso, meu amigo, você vai sofrer, e muito, para desenvolver suas próprias ideias ou traduzir as ideias dos artistas que você estiver produzindo. Produzir música sem esse conhecimento é como tentar usar um software complexo sem nunca ter aprendido o básico do sistema operacional. Até dá para abrir o programa, mas você nunca vai extrair todo o potencial que você extrairia. Agora que você já conhece o básico dos fundamentos musicais, vamos aprender a criar uma música do zero. Será que música é somente inspiração, dom ou um ato do acaso? Aprender a criar uma música do zero é um ponto onde a teoria finalmente encontra a prática. É aqui que muita gente trava, porque quer começar grandioso, quando na verdade o mais importante é começar estruturado. Uma música, na sua essência, é organização. Não é inspiração solta e nem feeling jogado ao vento. É entender que existe uma estrutura básica que sustenta praticamente tudo o que você escuta por aí. 99% das músicas do mundo possuem, se não todos ou quase todos os itens que eu vou citar agora. Introdução, verso, refrão, ponte e final. Simples assim. No começo, não complique. Você não precisa de arranjos mirabolantes, viradas geniais ou dezenas de camadas. Um loop básico de 8 compassos, bem pensado e uma estrutura repetitiva já são mais do que suficientes para colocar uma ideia de pé. E aqui vai uma verdade que poucos falam. Uma música simples finalizada vale infinitamente mais do que 10 ideias incríveis que nunca saíram do papel. O objetivo nessa fase não é perfeição, é conclusão. É treinar seu cérebro a começar, desenvolver e encerrar uma música. Mesmo que ela não seja boa, mesmo que você ache ela cheia de defeitos. Porque é assim que você evolui, concluindo músicas, errando e aprendendo no processo. Crie o hábito de terminá-las. A qualidade vem depois. Primeiro, você precisa aprender a chegar até o final. Agora que você já compreende os conceitos de produção musical, os fundamentos da música e já sabe como criar uma música do zero, chega um momento decisivo da sua jornada. Em qual estilo musical você vai se especializar? E aqui é importante ser honesto. Sim, você até pode produzir mais de um estilo ao longo da sua carreira, mas é ilusão acreditar que dá para servir a dois senhores com o mesmo nível de excelência. Principalmente no início. Cada gênero musical carrega uma linguagem própria, estética, timbres, groove, dinâmica, referências, público e até mercado. Um produtor de samba não vai produzir heavy metal com a mesma qualidade. Assim como um produtor de trap dificilmente entregará uma orquestra sinfônica convincente sem anos de estudo específico. Isso é algo que pouca gente fala, mas eu te asseguro, essa decisão é fundamental. Especialização não é limitação. Pelo contrário, é o que constrói autoridade, identidade e reconhecimento. Quando você escolhe um estilo, todo o seu aprendizado passa a ter direção. Seus estudos ficam mais objetivos. Seu investimento faz mais sentido. Sua referência se aprofunda. Seu som começa a ganhar uma assinatura. E há outro ponto igualmente importante. Produza aquilo que você gosta de ouvir. Você vai passar horas estudando, errando, refazendo, lapidando detalhes. Se você não gosta do estilo, o processo vira um sofrimento. Quando gosta, vira obsessão criativa. Com o tempo, seu know-how será reconhecido justamente por isso. Esse produtor entende desse som. Depois, com base sólida e maturidade, você até pode transitar entre estilos, mas primeiramente construa um território. Finque a sua bandeira e domine o jogo. Essa escolha não te prende, ela te posiciona. Crie rotina de estudo e prática. Agora vou tocar na ferida de muitos aqui. E estudar. Você gosta de estudar? Criar uma rotina de estudo e prática não é um detalhe na produção musical. É a base de tudo. Produção não é talento ocasional, não é lampejo de inspiração. Produção musical é consistência.
Não é sobre estudar 8 horas em um dia e depois passar uma semana sem abrir o projeto. É sobre um pouco todo dia. Mesmo que sejam 30 minutos. Mesmo que seja cansativo. Mesmo que você ache que não evoluiu nada naquele dia. Estudar aqui significa entender conceitos, testar ferramentas, errar e ajustar. Praticar significa produzir. É uma das formas mais eficientes de aprender e reproduzir o que já existe. Pegar músicas simples, tentar refazer estruturas, recriar beats, copiar arranjos, sim, copiar, sem culpa, sem vergonha. Todo produtor bom passou por essa fase. Copiar não é roubar, é aprender a linguagem. Você aprende groove refazendo groove. Você aprende timbre refazendo timbre. Aprende arranjo desmontando arranjo. Aos poucos, aquilo que você copia começa a se misturar com seu gosto, sua bagagem, suas referências. E aí nasce algo próprio. Aqui o objetivo precisa estar muito claro. A sua evolução contínua, não perfeição. Quem busca perfeição trava. Quem busca constância evolui. Produção musical é um jogo de longo prazo. Quem aparece não é quem corre mais, é quem não para. Chega um ponto em que não adianta ter boas ideias musicais se você não entende o básico de áudio digital. É aqui que muita gente se perde, porque ignora conceitos simples e depois não entende porque o som distorce, soa fraco ou simplesmente não funciona. E antes de entrar nos conceitos técnicos, precisamos tocar em um assunto espinhoso. Muito embora já esteja mais do que claro que a evolução computacional aconteceu, ainda existe quem defenda a tese de que essa evolução estraga o áudio ou tira empregos. Esse tipo de discurso normalmente vem de quem não se adaptou, não estudou ou decidiu lutar contra o inevitável. Tecnologia não destrói a música, ela expõe quem não domina o processo. Produção musical também é ciência, não é apenas arte. E os fundamentos do áudio digital não são opcionais, são o mínimo que você vai precisar para trabalhar de forma profissional no cenário atual. Você precisa entender, por exemplo, o que é sample rate. Não para decorar números, mas para compreender como o áudio é capturado, processado e reproduzido no ambiente digital. Ignorar isso é trabalhar no escuro e depois culpar o computador pelo próprio erro. Também é essencial entender a diferença entre áudio e MIDI. MIDI não é som, é informação. Ela só se transforma em áudio quando passa por um instrumento virtual ou por um hardware. Confundir esses conceitos gera erros básicos que atrasam todo o seu fluxo de trabalho. Outro ponto crítico é o clipping. Distorção digital não é caráter, não é estética vintage, não é estilo. Na maioria das vezes é apenas erro técnico. E isso se conecta diretamente a dois conceitos que caminham juntos: headroom e ganho. Ganho, básico, bem feito, desde o início do projeto, evita problemas que nenhum plugin caro vai resolver depois. Volume alto não é qualidade, som controlado é. Esses conceitos não existem para limitar sua criatividade. Pelo contrário, eles te dão liberdade, técnica e muito mais. Quando você entende como o áudio digital funciona, você deixa de brigar com a tecnologia e começa a usá-la a seu favor. Evite erros técnicos comuns que fazem muita música boa soar amadora, antes mesmo de chegar na mixagem. A tecnologia não é problema e nunca vai ser. A falta de domínio é. Agora eu te faço uma pergunta simples e sincera. Para você que chegou até aqui, sem esses fundamentos, você acha mesmo que é possível realizar esse sonho sem percalços e sem sofrimento no caminho? Porque eles serão inevitáveis. Mas com base, eles são menos frequentes, menos longos e muito menos doloridos. Fundamento não elimina dificuldade, mas encurta o caminho. Evita frustração desnecessária e te impede de desistir por motivos errados. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de verdade. Isso já mostra que você está disposto a ir além.
Tenho absoluta certeza de que depois desse vídeo você não apenas vai entender melhor o que é produção musical, como também tem tudo para se tornar um profissional diferenciado, com visão, critério e direção. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que está meio perdido na produção ou que já pensou em desistir. Às vezes o que falta não é talento, é orientação. A ideia é que em 2026 a gente construa aqui um espaço com muito mais conteúdo inspirador, criativo e, acima de tudo, honesto sobre o mercado e a produção musical. Mas para isso acontecer, eu preciso que você faça a sua parte, apoiando o canal, participando e principalmente não desistindo do seu processo. Desejo um excelente ano novo para você e sua família. Que a partir de hoje, suas produções sejam cada vez mais consistentes, sólidas e fantásticas. Um forte abraço e valeu por estar aqui. Até o próximo vídeo.